Existem almas neste mundo que têm o dom de encontrar alegria por toda parte e deixá-la aonde quer que vão. Faber. Lição 15. Tolerância. Você pode fazer, se acreditar que pode. Existem duas características significativas da intolerância, e sua atenção está dirigida a elas no começo desta lição. Essas características são: primeira, a intolerância é uma forma de ignorância que deve ser dominada antes de qualquer forma duradoura de sucesso possa ser atingida. É a causa principal de todas as guerras. Faz inimigos nos negócios e nas profissões. Desintegra forças organizadas da sociedade de milhares de formas e posta-se como um grande poderoso, um gigante poderoso, como uma barreira à abolição da guerra. Destrona a razão e substitui pela psicologia de massas. Segunda, a intolerância é a principal força desintegradora nas religiões organizadas do mundo, onde causa desgraças com o maior poder do bem que existe nesta terra, despedaçando esse poder em pequenas seitas e denominações que fazem tanto esforço opondo-se umas às outras, quando fazem para destruir os males do mundo. Mas essa acusação, a intolerância, é genérica. Vamos ver como ela afeta você, o indivíduo. É óbvio que qualquer coisa que impede o progresso. Civilização representa também uma barreira para cada indivíduo. Em sentido contrário, qualquer coisa que obscureça a mente do indivíduo e retarde seu desenvolvimento mental, moral e espiritual, retarda também o progresso da civilização. Tudo isso são afirmações abstratas de uma grande verdade, visto que afirmações abstratas não são nem interessantes nem altamente informativas. Vamos adiante para ilustrar mais concretamente os efeitos danosos da intolerância. Começarei descrevendo um episódio que mencionei bastante em praticamente todas as palestras que fiz nos últimos 5 anos. Porém, como a fria página impressa tem um efeito modificador que torna possível a interpretação errada do fato descrito, acredito ser necessário alertá-lo para não ler por trás dessas linhas um significado que não tenho a intenção de colocar. Você fará uma injustiça consigo se negligenciar ou intencionalmente recusar-se a estudar esse exemplo nas palavras exatas e com o exato significado que desejo que essas palavras transmitam, um significado tão claro quanto consigo fazer a linguagem transmitir. Enquanto lê sobre o episódio, coloque-se em meu lugar e veja se também não teve experiência parecida, e se teve, que lição ela ensinou. Um dia fui apresentado a um rapaz de excepcional boa aparência. Os olhos claros, o aperto de mão caloroso, o tom da voz e o esplêndido bom gosto com que estava arrumado indicavam um rapaz do mais elevado nível intelectual. Era um típico jovem universitário norte-americano, e enquanto passava os olhos sobre ele, estudando rapidamente sua personalidade, como alguém naturalmente faria sob tais circunstâncias, vi um broche dos Cavaleiros de Colombo em seu colete. Imediatamente soltei a mão como se fosse um pedaço de gelo. Foi um gesto tão súbito que surpreendeu a mim e a ele. Enquanto me desculpava e me afastava, olhei para o broche maçônico. Em meu colete. Dei outra olhada no broche de Cavaleiro de Colombo e me perguntei: como umas bugigangas dessas podem provocar tamanho abismo entre homens
que não sabem nada uns dos outros. Continuei pensando no incidente o resto do dia, porque aquilo me incomodou. Sempre tive considerável orgulho do pensamento de que eu era tolerante com todos os homens, mas ali estava uma explosão espontânea de intolerância para provar que no fundo do meu subconsciente existia um complexo que estava me influenciando no rumo de uma mente estreita. A descoberta me chocou tanto que comecei um processo sistemático de psicanálise para procurar nas profundezas de minha alma a causa de minha grosseria. Perguntei a mim mesmo repetidamente: por que soltei a mão daquele jovem e me afastei dele tão abruptamente, se não sabia nada sobre ele? Claro que a resposta me levou sempre de volta ao broche dos cavaleiros de Colombo que ele usava, mas isso não era uma resposta de verdade e, portanto, não me satisfez. Então comecei a fazer alguns trabalhos de pesquisa no campo da religião. Comecei a estudar o catolicismo e o protestantismo, até rastrear os primórdios de ambos. Uma linha de procedimento que, devo confessar, me trouxe mais entendimento dos problemas da vida do que eu havia adquirido de outras fontes. Primeiro, revelou-se o fato de que o catolicismo e protestantismo diferem mais na forma do que no efeito. Ambos baseiam-se exatamente na mesma causa, o cristianismo. Mas isso não foi tudo, tampouco a coisa mais importante de minha descoberta, pois minha pesquisa levou, por necessidade, a muitas direções e me forçou ao campo da biologia, onde aprendi muito do que precisava saber sobre a vida em geral e o ser humano em particular. Minha pesquisa levou também ao estudo da teoria da evolução de Darwin, como descrito em A Origem das Espécies, e isso, por sua vez, levou a uma análise muito mais ampla da psicologia do que eu fizera anteriormente. À medida que avancei nessa direção, os conhecimentos levaram minha mente a se desdobrar e ampliar com rapidez tão alarmante que achei necessário limpar a luz do que acreditava ser meu conhecimento previamente adquirido e desaprender muito do que eu havia antes acreditado ser verdade. Compreenda o significado do que acabo de afirmar. Imagine descobrir de repente que a maior parte de sua filosofia de vida foi construída sobre preconceito, fazendo o necessário reconhecer que, longe de ter terminado a faculdade, você mal estava qualificado para se tornar um aluno inteligente. Foi essa a exata posição em que me encontrei a respeito do que acreditava serem bases fundamentais da vida. Mas de todas as descobertas a que esta pesquisa levou, nenhuma foi mais importante do que a relativa importância da hereditariedade física e social, pois isso foi que se revelou como causa da minha ação quando me afastei de um homem que não conhecia no episódio descrito. Foi essa descoberta que me levou, que me revelou como e onde adquiri minhas visões sobre religião, política, economia e muitas outras igualmente importantes. E me arrependo e me alegro ao afirmar ter verificado que a maioria das minhas visões sobre esses assuntos não tinham o apoio sequer uma hipótese razoável, muito menos de fatos ou motivos sólidos. Recordei então de uma conversa com o falecido senador Robert Taylor, no qual discutimos política. Foi uma discussão amigável, pois éramos da mesma corrente política. Mas o senador fez uma pergunta pela qual nunca o perdoei
até ter começado a pesquisa a que me refiro. Vejo que você é um democrata ferrenho, disse ele, e me pergunto se sabe por quê. Pensei sobre a pergunta por uns segundos, e então soltei a seguinte resposta: sou democrata, porque meu pai era, é claro. Com um largo sorriso no rosto, o senador me acertou com essa réplica. Bem, como imaginei, agora você não estaria em maus lençóis. Se seu pai tivesse sido um ladrão de cavalos. Muitos anos mais tarde, depois de ter começado o trabalho de pesquisa aqui descrito, entendi o real significado da brincadeira do senador Taylor. Muito frequentemente, mantemos opiniões que não são fundamentadas em nada, exceto no fato de que outra pessoa acredita naquilo. Para que você tenha uma ilustração detalhada dos efeitos de longo alcance de um dos importantes princípios descobertos pelo incidente ao qual me referi, para que aprenda como e onde adquirir sua filosofia de vida em geral, para que rastreie seus preconceitos e tendências até a fonte original, e para que descubra como eu descobri, o quanto, em grande parte, você é resultado da educação que recebeu antes de chegar aos 15 anos. Vou transcrever, na íntegra, o texto de um plano que enviei para o comitê de Edward Book, o Prêmio da Paz Americana, para a abolição da guerra. Esse plano cobre não só o mais importante dos princípios a que me refiro, mas, como você vai observar, mostra como o esforço organizado, descrito na lição 2 deste curso, pode ser aplicado para um dos maiores problemas do mundo, e ao mesmo tempo oferece uma ideia mais abrangente de como aplicar tal princípio para alcançar seu objetivo principal definido. Corações, assim como portas, podem ser facilmente abertos com chavezinhas minúsculas. E não esqueça que elas são as seguintes: obrigado, senhor, e por favor. Como abolir a guerra? O plano de fundo. Antes de oferecer este plano de prevenção da guerra, parece necessário esboçar brevemente um plano de fundo que descreverá com clareza o princípio que constitui sua trama. As causas da guerra podem ser omitidas porque têm pouca relação, se é que alguma, com o princípio pelo qual as guerras podem ser evitadas. O começo desse esboço lida com dois fatores importantes que constituem as principais forças controladoras da civilização. Um é a hereditariedade física, o outro, a hereditariedade social. O tamanho e formato do corpo, cor da pele e dos olhos, e o funcionamento dos órgãos vitais são resultados da hereditariedade física. São estáticos, fixos, e não podem ser modificados, pois resultam de milhões de anos de evolução. Mas de longe, a parte mais importante do que somos resulta da hereditariedade social e chega até nós pelos efeitos de nosso ambiente e educação inicial. Nossa concepção de religião, política, economia, filosofia e outros assuntos de natureza similar resulta inteiramente das forças dominantes de nosso ambiente e educação. O católico é católico por causa da educação inicial, e o protestante é protestante pelo mesmo motivo. Mas isso dificilmente declara a verdade com ênfase suficiente, pois poderia ser adequado dizer que o católico é católico e o protestante é protestante, porque não podem evitar. Com poucas exceções, o credo do adulto é resultado da educação religiosa
entre os 4 e 14 anos de idade, quando a religião é imposta pelos pais ou por aqueles que têm controle sobre a educação da criança. Um pastor proeminente indicou o quanto entendia bem o princípio da hereditariedade social quando disse: "Dê-me o controle de uma criança até os 12 anos. Depois disso, você pode ensinar qualquer religião que deseje, pois terei plantado minha religião tão profundamente que nenhum poder na terra poderá desfazer tal trabalho." As crenças mais proeminentes e marcantes dos homens são aquelas impostas ou absorvidas por vontade própria sob condições altamente emocionais, quando a mente está receptiva. Sob tais condições, o evangelista pode implantar a ideia da religião mais profunda e permanentemente em uma hora de serviço revivalista, do que conseguiria em anos de ensino sob condições normais, quando a mente não está emocionada. O povo dos Estados Unidos imortalizou Washington e Lincoln, porque eles foram os líderes da nação em tempos nos quais as mentes estavam altamente emotivas em função de calamidades que abalavam a paz do país e afetavam vitalmente os interesses de todos. Pela hereditariedade social em ação nas escolas, com aulas de história americana e outras formas de ensino marcante, a imortalidade de Washington e Lincoln é implantada na mente dos jovens e assim permanece viva. As três grandes forças organizadas pelas quais a hereditariedade social atua são escolas, igrejas e imprensa. Qualquer ideal que tenha a ação cooperativa dessas três forças pode, no curto período de uma geração, ser incutido com tanta eficiência na mente dos jovens que não há como resistir. Em 1914, o mundo acordou em chamas certa manhã, com uma guerra em escala inédita, e a importante e impressionante característica da calamidade mundial era o exército alemão, altamente organizado. Por mais de 3 anos, esse exército ganhou terreno com tamanha rapidez que a dominação do mundo pela Alemanha parecia certa. A máquina militar alemã atuava com eficiência nunca antes demonstrada em guerra, tendo a Kultur como ideal declarado. A Alemanha moderna varreu os exércitos oponentes como se estes estivessem sem liderança, não obstante as forças aliadas terem superioridade numérica em todas as frentes. A capacidade de sacrifício dos soldados alemães no apoio à ideia da Kultur foi a surpresa marcante da guerra. Essa capacidade era resultado principalmente do trabalho de 2 homens. Por meio do sistema de educação alemã que eles controlavam, a psicologia que levou o mundo à guerra em 1914 foi criada na forma definida da Kultur.